Ele tinha 2 partidas atrás, assim, quando começa essa sequência sem folga, e a do Flamengo é a maior de todas, com jogos que ele ainda tem por fazer, tem que colocar no meio da agenda dele uma final de Libertadores, até o dia 5 de dezembro, que é o dia que termina o Brasileiro, deixando de fora se Flamengo vai à final da Copa do Brasil ou não, ele era o que tinha 21 partidas para fazer. Então, e a gente quer o quê? Quer times sempre os titulares e sempre um olhar mágico sobre um jogo que vai te deixar feliz da vida de assistir, tal, com a pior sequência do planeta, que é a do futebol brasileiro, que é a quantidade com péssima distribuição dos jogos. Só a quantidade já seria para arrebentar o futebol. A péssima distribuição desta quantidade enorme, o que acontece? Aí, tudo. Arrebenta. Arrebenta. Então a gente vive a loucura. Ah, a quarta é linda. Agora, hoje ele sabe mexer, hoje ele não sabe mexer. Tal. Ele chama no vestiário, já durante o jogo, ele já teve ali um papo com o Andrés, porque o Andrés está ali deslocado. Ele é um jogador que rende mais quando ele tem o jogo aberto à frente dele, não quando ele está de costas. Então, às vezes, para ter o jogo mais aberto, ele está um pouco mais recuado no trio de jogadores de meio de campo e não onde joga o Arrascaeta, que é outro nível para aquela função, tá? Para aquela função. Que poderia ter o Diego, que jogou a vida toda naquela função, mas não tinha o Diego. Então a gente tem que entender isso. E o treinador, o Renato sente isso, como qualquer treinador, e ele, no vestiário, ele apela para os caras que ele tem. Até porque hoje a capacidade dele de mudança era diferente. Você tem 4 jogadores titulares. Quais são os jogadores que entram no Flamengo geralmente para dar aquela pancada ofensiva para mudar o jogo? O Michael. Michael, Vitinho e o Pedro. Estavam todos no jogo. Então Os caras já estavam ali. Apelar para os caras. E ali tem um time atento, né? Um centroavante que é muito bom nisso, que é o Pedro. Pô, um vacilo. O zagueiro tá ali, ó. Tá dançando na frente dele. Aí dá um clique, o cara resolve olhar, sei lá, o quero passando. O Pedro dá a volta nele, livre. Ele estava marcado. E ele faz o gol livre. Quer dizer, ali tem um erro nítido de marcação e um atacante que sabe se desmarcar. Sim. Com a colaboração do defensor, então fica pior ainda. E ali o jogo acabou, porque foi 1, 2, 3. Isso não diminui o Flamengo, isso também não torna o Flamengo cheio de heróis. Isso mostra a dificuldade que tem o Flamengo e todos esses times de prosseguir no futebol brasileiro. Porque quem já está lá no fundo do poço, esse também é o Zé. Isso aí é outra conversa. Agora, o Atlético tem a Copa do Brasil, a Libertadores está fora, mas a Libertadores tem que ser a preocupação. Porque tem a Libertadores no dia 27 de novembro, 2 semanas antes tem uma data FIFA, porque já veio o Arrascaeta machucado da data FIFA, já ficou um tempo fora de combate. Então você tem que começar também, você pega assim, vai lá no seu quadro, pega aquele alfinetinho, e a cabecinha colorida, põe lá no 27 de novembro e começa a trabalhar aqui atrás, para trás. Porque é o seguinte, cara, 10 dias antes ele tem que ter o time inteiro. A gente fala de 2 meses. De 2 meses eu tenho que ter o time inteiro, cara. Não são 2 meses. A gente fala de 2 meses, é isso que eu ia falar. Mas 2 meses quando a gente começou a falar. Mas já não são 2 meses e a gente tem que descontar uns 10 dias. É verdade, tem que descontar uns 10 dias porque tem que estar tudo certinho lá. Que é quando coincide a volta da data FIFA. Exatamente. De novembro. Em novembro. Em novembro tem outra. E você tem ali, cara, porque é o seguinte, quando vai pra seleção, o Uruguai tá lá, cara. O Uruguai já não tá legal. Agora tem o Brasil e a Colômbia também. O Uruguai tem... Argentina. O Brasil é que tem a Colômbia e o Uruguai. O Brasil tem a Colômbia e o Uruguai. Argentina e Brasil. Só isso. Então você imagina o que é esta data FIFA? Você acha que o Uruguai vai economizar a Arrascaeta? Claro que não. E o Arrascaeta também quer disputar a Copa do Mundo com a camisa da seleção dele. Ele vai falar não? É legítimo. Então o cara vai lá, ele se doa, ele dá o máximo. Como ele dá o máximo pro Flamengo. Agora, é máximo aqui, o máximo ali... Chega uma hora que não dá. Só os números do jogo aqui, Onzotti, para passar para você. A gente tem uma telinha aí, vamos ver. Daqui a pouquinho o Renato Gaúcho vai falar, você vai ouvir e ver aqui no Linha de Passe. Posse de bola do Flamengo quase 60%, passes certos 444, chutes no gol, 2 para o Fortaleza, 6 para o Flamengo. Fortaleza que teve 6 chutes, o Flamengo 13 no total. Ações na área rival 14 do Flamengo, escanteios 5-3 e ações defensivas, o Flamengo também com mais ações defensivas, 54-44.
Você ia falar aí, Zelt? Vamos lá. Eu ia falar que eu não sei se o Renato é mágico, como a gente colocou aí no nosso PC, mas eu tenho uma certeza. A cartolinha dele tem mais coelhos que as dos outros. Mas tem que saber usar os coelhos, né? Tem que saber usar e ele tem sabido usar. E alguns coelhos de maneiras diferentes. Pega o Vitinho, por exemplo, a função em que o Vitinho jogou no meio da semana. E não estou dizendo que ele foi Arrascaeta, porque não vai ser mesmo. Claro. Nem Everton Ribeiro. Não é isso que a gente está querendo. A gente está querendo um plano B. Né? Plano B em relação a isso. Foi muito bem executado. Hoje, numa outra função, acho até que tomou um cartão amarelo muito do besta, que o deixa de fora da próxima partida, que tentou chutar ali a bola com o adversário na frente, enfim. Tem também essas coisas que dão uma destoada. Não é momento para isso. Né? Tá faltando gente para colocar em campo. Sim. Mas vamos colocar isso de lado e vamos pensar na função dos jogadores. Porque quando se fala dos desfalques do Flamengo, se fala muito em qualidade individual, um pelo outro. Você fala assim, não tem o Isla, mais o Mateuzinho, muitos até querem como titular. Mais o Mateuzinho que o Isla, muita gente quer. Mais o Mateuzinho do que o Isla. Não tem, eventualmente, algum jogador na frente como o Bruno Henrique, mas o Michael é um reserva que jogaria em qualquer outro time. Aqui a questão não é só essa. A questão é que desfalques, principalmente como os de Arrascaeta e Everton Ribeiro de uma vez, descaracterizam o jeito de jogar. Então, se você perdeu aquele jeito de jogar, você tem que procurar um outro. Que é o que o Renato vem tateando e hoje tateou durante todo o primeiro tempo até achar no segundo. Essa bola cantada aí, da bola que sobraria para o Pedro, foi uma aposta durante toda a partida. Toda a partida se apostava nisso. Falta a bola chegar no Pedro, porque a hora que a bola chegar no Pedro, a bola chegou no Pedro. E depois também com o Michael, eu gosto muito da versatilidade do Michael. Porque ele é muito mais versátil do que a gente pensava. Se falava que ele era só o cara da corrida, o cara do bota para correr, isso. Que no Flamengo não vai dar certo, porque é do Goiás... Que era essa característica no Goiás, né? Essa continua sendo a principal característica dele. Mas ele é um cara capaz de fazer gol de cabeça, de entrar como centroavante, muitas vezes já fez isso, de tabelar, de participar de uma jogada. Ele não é o cara, o samba de uma nota só. Isso mostra que para o futebol a gente não... Essas conclusões definitivas. Sobre o jogador, Michael. Michael não fosse o Renato Gaúcho, talvez estivesse fora do Flamengo. Pois é. Possivelmente. Renato... Lembrando que o Michael insistiu no começo da temporada para permanecer no Flamengo. Um carimbão na testa, assim, só joga assim. Michael e Vitinho. E os treinadores que passaram lá, até o Renato, também acreditavam nisso. Nessa maneira de jogar do Michael, que era o Goiás, a gente também. Né? Sim. O Goiás, um formato, brilhou. Como eu transporto esse jogador do Goiás para o Flamengo? Aí vem aquela história, não, o Flamengo naturalmente joga diferente daquele Goiás. Mas veja como o futebol ele é dinâmico e um treinador é capaz de mudar um jogador. Eu tenho certeza que o Renato mudou o Michael não no campo, no treinamento. Foi na confiança? Foi na conversa? Chamando aqui e conversando. Futebol é feito disso também. Claro. Certeza, porque é o seguinte, tem o Michael, e ele é esse jogador. Você falava dos reservas, né? Tem alguém como a Arrascaeta? Não. Tem alguém como o Bruno? Não. Mas o Michael entra na área, faz os gols. Ele ocupa a área hoje de um jeito que o Bruno também é um jogador que ocupa, né? E principalmente quando tem o Gabigol, eles se entendem tão bem, o Gabigol passou a ser assistente do Bruno Henrique. Mas o Michael até o gol de cabeça, para ele tem que ser a bola perfeita, não é aquele cruzamento com todo mundo na área, mas é ele encontrando espaço. E ele tem velocidade, né? E articulação dentro da área para estar sempre livre. É difícil marcar o Michael, diferente de quando ele vem com a bola no pé, tentando fazer o 1 contra 1, driblar o adversário. A outra é quando a jogada e ele aparece, ele surge. Então ele consegue oferecer isso, mas você tem que pegar e atribuir ao Renato essa mudança. Sim, porque, ou, na pior das hipóteses, é uma baita coincidência. O Renato chegou, o Michel passou a jogar. Não é uma simples coincidência, né? Vai, Zupá. Não, e até sobre o Michael, porque pode parecer que hoje ele apareceu desse espaço. Se a gente voltar um pouquinho, naquela vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, o Flamengo tão remendado quanto hoje contra o Palmeiras titular do Abel, né, aqui no Allianz Parque, aqui em São Paulo. O Michael fez 2 gols, um deles de cabeça, né? E assim como o Bruno Henrique também entra muito bem nessa bola cruzada, aproveitando muito bem o espaço. O Calçade falou do Andrés.
E eu me lembro quando ele foi apresentado, e quando ele foi contratado, na verdade, a primeira discussão era onde é que ele vai se encaixar. E a primeira análise num todo era que o Andrés poderia ser uma boa opção justamente para os desfalques do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, porque o Flamengo vai perder esses caras sempre pelas convocações, né, com o nosso calendário esdrúxulo, e o Flamengo não tinha essa opção e o Andrés poderia ser essa opção. Aí ele é apresentado e ele fala que ele quer jogar um pouco mais atrás, né? E ali poderia parecer um pouco, ele está fugindo da concorrência mais forte, porque abriu a vaga do Gerson, e talvez será mais fácil ele brigar por essa vaga do que tentar roubar uma vaga do Everton e do Arrascaeta. Mas é interessante como o olhar do atleta, era uma percepção muito real do que ele pode entregar, né? Porque assim como hoje, no meio de semana contra o Bragantino, também jogando numa fase mais avançada, ele também não apareceu tão bem com a bola rolando, né? Então é interessante, o Calçade destacou muito bem como vir de trás e enxergar o campo mais aberto faz mais sentido para o jogo dele, e ele tinha essa percepção. Isso tem se provado em campo, quando ele joga bem vindo de trás, e quando ele tem dificuldade para aparecer jogando mais adiantado. Agora que o Arrascaeta voltou machucado, a discussão vai ser quem vai substituir o Arrascaeta quando todo mundo voltar. E eu tô com o professor Celso Zelt e o Vitinho, embora não seja o perfil do Arrascaeta, das opções que o Flamengo tem, pelo estágio de carreira do Diego, pelo que a gente viu do Andrés na função, pelo que a gente viu do Vitinho na função, eu gosto mais do Vitinho hoje jogando ali do que até pelo lado, que é a função de origem, onde hoje ele não foi tão bem. Mas é outra coisa. É um genérico, né? Não é propriamente o... Claro, você olha o Gabigol, tem o Pedro, né? Você olha os lados, você fala o Bruno Henrique, você tem o Vitinho e tal. Claro que é aquela história. Se fossem iguais aos titulares, seriam titulares, não seriam reservas. A gente já falou isso. Jogou sem os dois jogadores que mais articulam o jogo, que é o Everton e o Arrascaeta. Exatamente. Mas o Arrascaeta, eu acho que talvez o maior problema do Flamengo, você ia falar o Arrascaeta, não é o Arrascaeta, é a falta do Arrascaeta. Talvez seja o mais difícil de substituir. O Everton, você minimiza um pouco o Everton Ribeiro, porque esse jogador que tem o passe, que passa, infiltra, ele faz isso muito bem e promove, né? Ele trabalha bem no lado, melhora até o jogo do lateral que está do lado dele. Melhora, diminui o impacto. O problema é não ter os dois. Hoje é um problema. Exato. Você tem um jogador deslocado. Será um problema na quarta uma função onde ele não vai brilhar, que é o Andrés, mais adiantado, e sem seus dois jogadores que articulam. É outra face, é outro Flamengo, embora não pareça. Porque aí você olha o placar, 3-0, é o Flamengo goleador, de sempre, mas não é. E não dá para jogar semifinal e Copa do Brasil e final de Libertadores sem um pouco desse time aí. Então você tem que proteger um pouco esses jogadores para tê-los assim, na melhor condição possível. Sim. Ô, Bubu, quero te ouvir.